Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Shirlane Cunha. E eu sou a Larissa Paz. E hoje, pessoal, nós vamos abordar um tema muito importante, tá? Direito na veterinária. E nós temos a honra de ter como convidada a advogada Ellen Vieira. Seja bem-vinda, minha querida. Olá, Ellen, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, meninas. Fico muito feliz com o convite aqui de vocês. Ellen, pra gente começar, conta aqui pra gente, compartilha com a gente essa tua trajetória no direito, como foi que tu foi focar nessa área mais do direito na saúde, né? Que é, lembrando que a Ellen não atua só na parte da medicina veterinária, ela atua como especialista na área da saúde como um todo. Como foi essa tua trajetória? Eu já tinha ali 10 anos de advocacia empresarial e me foi feito um convite para ir para dentro de um hospital, atuar no jurídico do hospital. E aí eu falei, meu Deus, né? Foi um grande desafio nesse momento, porque realmente eu entendia de empresa, mas não entendia de saúde. E ali me especializei, porque sempre prezo muito por isso, pelo estudo, pelo aprendizado, e me encontrei ali na área da saúde. Eu vejo que a advocacia na saúde, ela tem uma relevância muito grande, porque é cuidar de quem cuida. Então, vocês cuidam dos bichinhos, eu tenho uma pet, né, a bisteca, ela é famosa, a bisteca. E quem é que cuida de vocês, né, nas situações do dia a dia de vocês, que vocês encontram os dilemas. Então, foi aí que eu me encontrei realmente no direito médico, no direito da saúde, para que eu possa assistir, né, cuidar de quem cuida, para que vocês possam se voltar somente para os pacientes, os clientes de vocês, sem se preocupar com as burocracias. Isso é maravilhoso. E eu vejo, assim, que na nossa área é meio que não tem essa preocupação. A gente tem essa carência, né? Tem uma carência. Nós vamos focando na área técnica e esquece dessa parte jurídica, né? De assessoria, de advocacia na nossa carreira, que é muito importante desde o início. Com relação a esse tema e com relação a isso que eu estou falando para você, pela essa carência, fala pra gente quais, assim, são os contratos essenciais que uma clínica veterinária precisa ter para ter aquela segurança e começar certinho. Perfeito a tua pergunta. Eu divido em duas etapas, né? Os contratos internos e os contratos externos. Os contratos internos, eu vou trabalhar ali a questão dos colaboradores, dos prestadores de serviço. É uma dúvida que chega muito com relação a, mas e aí? Eu tenho parceiros, né? A gente trabalha muito na medicina com pessoas que prestam serviço, mas não têm vínculo empregatício, porque estão ali em várias clínicas, trabalham por plantão, conforme a conveniência daquele profissional, né? Ele geralmente dispõe do horário dele, e muitas vezes esses contratos são de boca e podem vir a se confundir. É complicado. Eu digo que o contrato ele tem até o poder de empoderar o profissional. Como assim? Ele vai entender exatamente qual relacionamento que ele está mantendo com a clínica. Então, o primeiro passo, né, grande passivo que todo mundo tem medo ali, o trabalhista. E o segundo contrato é a questão com o paciente, né? Mas não é qualquer tratamento com o paciente. São tratamentos mais prolongados, tratamentos mais complexos e que a clínica vai realmente ter a necessidade de ter um cuidado maior com aquele tutor. Então, são os dois contratos que eu digo para vocês que toda clínica, no mínimo, precisa ter. Mas ela ter para oferecer ao veterinário prestador de serviço, não é isso que você está falando? Isso, é o contrato para o prestador de serviço veterinário. Então, eu estou falando da parte interna e o contrato para o paciente, dependendo da complexidade do acompanhamento daquele paciente. Isso é muito interessante. E muito necessário. Muito interessante mesmo. Por falar em contrato de prestação de serviço, fala tudo agora. Conta aqui pra gente o que não pode faltar nesse contrato pra gente ter uma segurança jurídica, tanto da parte da empresa, né? No caso, eu aqui tô falando pela minha clínica, quanto da parte do colega, né? Do prestador de serviço, do veterinário. Eu começo dizendo que, antes do contrato, alinhamento das expectativas. Isso é uma coisa fundamental e que às vezes as pessoas esquecem de fazer. Por quê? Porque muitas vezes
as pessoas não criam o vínculo sabendo exatamente qual vínculo estão criando. E aí, muitas vezes, o veterinário não se empodera, o médico veterinário prestador de serviço não se empodera disso. Então, o primeiro passo, alinhar expectativas. Todo mundo precisa entender qual é o seu papel dentro desse contrato. Na sequência, eu te digo que uma cláusula fundamental é responsabilidades de cada um. Então, eu trago, na verdade, 2 cláusulas. As responsabilidades de cada um dentro desse contrato. E é importante que a clínica deixe claro e empodere o veterinário disso, de que ele tem responsabilidade ética sobre o trabalho que ele exerce dentro da clínica, independente se ele atua em 10 clínicas diferentes. Ele tem responsabilidade ética e obrigação de seguir as normas daquela instituição que ele está. Porque é uma grande dificuldade quando você lida com equipes assim, que prestam serviço para vários locais, é que cada local tem a sua política de trabalho, de atendimento, de acolhimento. Então, também é importante que isso fique muito claro e que, inclusive, conste do contrato, para que tenha uma segurança maior durante essa relação que se estabelece ali no dia a dia. Para que ele entenda o funcionamento da clínica, né? E é verdade isso. Ou às vezes tem profissionais que trabalham em mais de uma clínica, cada clínica funciona de um jeito, e às vezes eu sinto que eles não se encaixam da maneira correta em nenhuma. Eles vão lá, só prestam o serviço deles da forma que eles entendem que é ok, e não respeitam algumas regras, entendeu? E isso é uma realidade, realmente. Então, essa questão do contrato, eu acho que também vem não só pela parte da segurança jurídica, mas para esclarecer esses pontos, né? Entre a empresa que está contratando e o veterinário que está lá oferecendo o serviço dele, né? Perfeito. Às vezes, as pessoas pensam que o contrato é proforme, né? Aí vão no Google, pegam ali, chat GPT tá muito na moda. Ei, tá matando aí a advogada. Meu maior concorrente hoje é o chat GPT, né? Monta todos os contratos Monta lá em um contrato. minuto. O problema é que muitas vezes essas inteligências artificiais não vão ter a sensibilidade de entender, por exemplo, qual é o protocolo de atendimento da clínica. As variações da clínica. E a Entendeu? particularidade, As né? particularidades. Então, nesse ponto, entra o advogado, no caso eu, especialista na área, porque eu vou trazer essa sensibilidade. Um outro ponto, essas ferramentas, né, que muitas vezes as pessoas utilizam, elas não trazem o histórico da experiência. O que na justiça pode vir a dar problema? O que pode dar passivo jurídico ali, né? Prejuízo mesmo financeiramente falando para a clínica. Então a gente tem todo esse trabalho, fora a experiência na área, mas eu tenho todo um trabalho de pesquisa, de cuidado, de entender como que o judiciário está vendo vocês. Né? Tanto a prestação de serviço de vocês ou do veterinário com vocês. Sim, isso é muito importante. A Ellen, para quem não sabe, a Ellen faz a minha assessoria jurídica, na verdade, está fazendo, né, nessa questão lá na clínica, e isso é muito importante porque, assim, quando eu comecei a conversar com ela, eu tinha a ideia de que só podia ser engessado de uma forma, né? E aí ela conversando comigo, com o entendimento todo jurídico dela, ela me deu outras opções, deu para mim e para os colegas, para a gente poder escolher a melhor forma que cabia para cada um. Então, isso é muito importante, né? E é mais uma vez ressaltando o ponto que é porque é importante você procurar um profissional da área, né? Realmente pegar contrato por aí só por pegar, ele não vai se adequar à tua realidade e à realidade dos teus colegas, né? Perfeito. E, por exemplo, você já entrou até numa outra pergunta que eu iria fazer para você, que você colocou aqui o colaborador e a clínica, né? Então, assim, o que deve ter, para explicar um pouquinho mais assim pro veterinário, eu confesso para você que essa área ainda é muito nova para mim, né? E também não tem como a gente saber, especialista é você, né? E muitas das vezes a gente se perde porque a gente não busca orientação, não busca um profissional de outra área diferente para esclarecer também essas dúvidas. Isso é legal porque também é um dos passos dos projetos do Virando o Bicho, para justamente a gente trazer profissionais como você e alertar muitos médicos veterinários que estão no início da carreira, médicos veterinários que também já estão um tempinho aí formado e que não entendem nada disso. Por exemplo, eu nunca tive, também porque eu trabalho de forma particular, né? Mas eu nunca tinha pensado dessa forma. E para ficar de uma forma segura, assim, para o veterinário, para a clínica, igual ela falou, você vê essas particularidades. O que é preciso? Senta os dois juntos? Ou você primeiro determina um contrato com a clínica e depois repassa para aqueles veterinários que trabalham lá? Como é que isso acontece? Ou você faz assessoria individual para o veterinário?
O ideal é que seja uma cocriação, como a Shirlane falou. Nem sempre a mesma situação vai se aplicar a todos os veterinários. E é necessário entender que tem ônus e bônus para todo mundo, né? Então, se eu tenho uma clínica em que ela prioriza a contratação de colaboradores CLT, vai ter ônus e bônus para esses colaboradores. Eu vou precisar dispor de alguns valores ali, como 13º, férias, essas questões, mas também ele vai ter maior responsabilidade ali, como, por exemplo, falta. Se ele faltar, ele vai ser punido dentro das punições legais, né, previstas na CLT. Quando eu estou falando de um prestador de serviço, diversas coisas também têm ônus e bônus. Como, por exemplo, a tributação. Eu preciso observar a tributação dessa pessoa que vai me prestar um serviço. Ele não é o meu colaborador. Ele é um prestador, ele é um parceiro da clínica. Sim. Então, por exemplo, ao receber, ele vai precisar emitir um documento fiscal. Seja a nota fiscal, seja o outro documento que é o RPA, que é por autônomo, mas ele vai precisar entender que ele também tem responsabilidade sobre esse contrato. E aí a gente começa a desenhar essa diferenciação. Eu tenho um colaborador ou eu tenho um prestador de serviço. E o prestador de serviço é como um terceirizado, um parceiro meu, em que ele vai ter ali, vai receber à medida que ele me presta aquele serviço. Se esse mês ele disser, Shirlane, eu não tenho condições de assumir plantão nenhum. Tudo bem, no mês que vem você me diz se você vai ter condições. Tudo isso tem que ser previsto dentro do contrato para que as partes possam entender e aí não gere nenhuma frustração ou nenhum risco mais adiante. Isso é interessante. Bem interessante. Isso aí é importante também para a questão trabalhista, né? A questão de organizar tudo. E lembrando também que não são só os veterinários, tem toda a questão também do resto dos funcionários, né? Entra aí auxiliar, veterinário, né? Estagiários. Entra aí a galera da estética, tosadores, banhistas, estagiários. É tudo muito importante que a gente deixe aquilo ali muito bem ajustado e legalizado, porque evita processos trabalhistas, né? É por isso que, assim, eu digo assim, evitar não evita, né? Porque a justiça está aberta a todos. Mas você vai munido de maior segurança para a tua defesa. Uhum. É importante também eu comentar que não é só o contrato, gente. O contrato, ele não faz milagre, tá? Não adianta dizer que eu vou entregar um contrato e tá tudo bem. Não. A rotina, o dia a dia, ele precisa refletir o que aquele contrato fala. Por isso que eu faço o caminho inverso. Eu primeiro entendo a rotina para só então fazer o contrato. Não adianta eu fazer um contrato e enfiar lá, porque não vai trazer segurança jurídica. A segurança, ela vem da rotina, daquilo que de verdade acontece. O contrato, ele só precisa registrar o que acontece. Uhum. Então, é importante também tomar esses cuidados. E hoje a gente tem que estar respaldado pela lei. Por tudo. Verdade. Ellen, outra pergunta muito, muito, muito importante para você, né? Eu vou até falar ela aqui, tá? Um pouquinho, porque ela é um pouco extensiva, para eu ver como é que a gente vai abordar esse tema. Você é advogada, você é mãe e você também é mãe de pet, certo? Os pets, eles são membros da família hoje. Nós temos um lugar, assim, importante para eles dentro da nossa cultura familiar. E aí, no caso, cada vez que passa, eu vejo que tem algumas clínicas que têm se preocupado com isso, procurado uma assessoria jurídica, ter uma orientação igual você está falando, porque para ficar respaldado na lei com relação a esses animais, ao manejo, tudo que acontece ali. Então, o que você tem para orientar, tanto para as clínicas como para nós também, médico veterinário, que lidamos com esses pacientes, com os pets, lidamos com os tutores, com as famílias, como que a gente deve abordar essa parte jurídica? Pois é, foi muito interessante você levantar essa questão e me lembrar as pessoas que eu tenho pet. Uhum. Essa preocupação, essa sensibilização para mim veio a partir de quando eu adotei a minha cachorrinha. Eu tive uma outra que eu ganhei, e aí passei por um processo dentro de um hospital. E aí, Olha aí. como advogada, eu percebi muitos gaps durante esse processo. Olha aí. E eu vim até a perda da minha cachorrinha nesse processo. Não culpo a instituição, mas teve uns gaps ali
que poderiam ter feito alguns ajustes. E a partir dessa experiência eu comecei a ter essa sensibilidade de olhar para as clínicas, inclusive não só as clínicas, mas também os pet shops. Porque imagine, sempre que eu deixo a minha cachorrinha lá, eu estou deixando a minha filha. E eu estou indo embora. E eu passo ali 1 hora e meia sem ela. Eu tenho até uma dificuldade com isso. Eu prefiro liberar minha agenda e ficar vendo ela ali, porque muita coisa pode acontecer, né? A gente sabe de relatos de cachorrinhos que eventualmente tiveram alguma reação alérgica ou tiveram uma unha cortada, que infeccionou, enfim, machucado. Então, como é que o pet se protege disso também? Porque já aconteceu, eu tenho um histórico de clientes que nada aconteceu com esse cachorrinho. Ele já chegou lá, assim, mas o dono não se apercebeu e aí quis atribuir ao pet a responsabilidade. Isso acontece sempre, sempre. Eu digo para vocês uma conduta super simples, não precisa nem de advogado. Sabe quando você deixa seu carro na revisão? Checklist. Eles fazem o checklist. Então, é interessante fazer um mini checklist ali do animal, né, do pet, para a gente entender a condição que esse pet está sendo entregue. Porque ele pode ter uma doença de pele, ele pode ter ali um problema na unha, ele pode ter um machucado que não ele foi... Ele pode estar com carrapato. Pode e aí depois estar o tutor diz que pegou lá no pet. Isso, é muito comum, né? Então, um checklist de como ele está sendo entregue e como ele está sendo recepcionado é interessante se fazer. Nem precisa de advogado, uma dica que fica aí a dica. Hashtag fica a dica. Um checklist resolve muita coisa, né? Muita. E assim, voltando para a parte de termos, da parte de clínica veterinária mesmo, quais são os elementos que não podem deixar de faltar nesses termos, que são essenciais? Tipo assim, alguma coisa assim que seja crucial. Isso aqui não pode deixar de ter nunca. Vamos supor, um animal que está sendo internado ou está dando entrada num bloco cirúrgico. Entendeu? Quais são os elementos que não podem deixar de ter nesse termo? O termo de consentimento, ele vai ser passado para o tutor e eu digo, não façam isso de forma padrão. Aquele termo que você puxa do sistema e está pronto ali na prateleira. Esse é o principal ponto, porque humanos não são padrão, os pets também não. Então, você precisa individualizar aquele paciente no termo. Para mim, e vocês são melhores até disso do que eu, não é termo jurídico, é o termo do tratamento, só que individualizado. Então, para mim, o ponto mais importante, não é só para mim, é no judiciário até, é importante que você individualize, personalize esse termo. E um outro ponto que eu levanto essa bandeira, sejam claros. Se vocês trouxerem termos muito técnicos da medicina, o tutor não está entendendo nada. Ele só vai entregar o cachorro dele e querer que volte vivo. Então, tentem simplificar. Assim como é difícil, né? Gente, advogado fala difícil, não entendo, não sei o quê. A mesma coisa, vocês falam muito difícil. E aí, a gente precisa clareza, né? Todo mundo só quer clareza e entender o que está acontecendo. Então, se eu tiver de dar aqui uma dica, de amiga até, tragam a individualização do pet para esse termo, do tratamento dele, e sejam claros e acessíveis na linguagem para esse tutor. Muito boa. Perfeito. Muito boa mesmo. E aí, o que a gente tem mais uma pergunta aqui também para Ellen. Ah, mas já vai chegar nessa parte? Qual? Não quero. Não, eu tenho outras dúvidas, eu tenho muitas dúvidas. Eu não quero. Não, passou muito rápido, vamos voltar. Então eu tenho mais dúvidas aqui, Vamos tirar dúvida. Bora lá, eu vou começar a tirar umas dúvidas aqui. Depois a gente vai entrar nessa parte aí. Acho que consultoria gratuita hoje. Consultoria ao vivo aqui no podcast. Essa questão do termo jurídico de cirurgia, de forma legal, ele é uma proteção total para um médico veterinário? Exemplo, eu vou te dizer o que acontece muito. Infelizmente existem tutores e tutores. A maioria olha o animal como filhos, mas a hora que o negócio aperta no bolso, acabou. O amor, eu digo assim, o amor acaba quando começa a tirar a grana do bolso. Então, o que acontece? Eles levam para o veterinário nas últimas. Quando o animal já não tem mais muita chance de tratamento, quando o animal já não tem mais muita chance de reverter o quadro, e geralmente já se torna num caso de um tratamento mais grave e intensivo, ou internação, ou cirurgia, ou um procedimento mais invasivo,
Nessa hora, obviamente, toda a clínica tem que ter o seu termo de consentimento, ou seja, para internar ou para fazer o tratamento, enfim. Esse termo por si só já é uma segurança jurídica muito efetiva? Ou sempre o veterinário, ele precisa, além disso, não, tira foto daquele animal ali antes de entrar do bloco. Ah, tu viu que tinha essa alteração, filma isso. Ou só o termo por si só já é essa garantia que assinou, ele soube das condições, obviamente fazendo de forma individual, e seria a única coisa adequada para aquele momento. Nenhum documento isolado na saúde pode se dizer que é uma garantia. Eu costumo dizer que o maior amigo do profissional de saúde é o prontuário médico. Então, ali, para a veterinária, não é diferente. O prontuário médico é onde você vai registrar tudo. Bate foto, registra como é que esse animal chegou. Porque, muitas vezes, nem o próprio tutor tem a percepção da gravidade do problema dele, né? Então, o prontuário médico bem preenchido, e essa é uma grande dificuldade que eu tenho, gente, com os veterinários. Não só veterinário, tá? Mas vamos voltar pro veterinário. Não preenche prontuário. Não preenche prontuário. Gente, preencham prontuário. É uma das minhas principais brigas dentro lá do VetLife, o preenchimento de prontuário de forma correta. Olha, quando o prontuário chega para uma defesa, que ele não tá preenchido, meu Deus do céu, eu quero morrer. O prontuário bem preenchido é a segurança do profissional, né? Claro que a atuação é dentro da ética, dentro da técnica, é importante, mas tudo isso é preciso de registro. Eu preciso do registro. Então, Ellen, o pet chegou em situação de urgência e emergência, eu não tenho como parar, sentar, conversar com o tutor, explicar. Isso é uma coisa, uma castração, uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que é possível você sentar e explicar tudo. Mas numa situação de urgência e emergência, onde você precisa salvar a vida do pet, você vai levar ele para o centro cirúrgico e vai ver o que se pode fazer. Claro que o termo de consentimento não vai ser coletado ali previamente, mas tudo precisa estar registrado. Tudo que for feito no animal precisa estar registrado. Essa é a segurança do profissional de saúde, do veterinário, se ele fizer um prontuário médico bem preenchido. Com todos os detalhes e foto é possível, sim. É até recomendável a foto. Então, sempre a gente tem que se armar de mais conteúdos que ajudem depois de uma possível defesa, né? Sim. Toda a defesa de você está dentro do prontuário médico. Toda a defesa. Ou não. Então, muitas vezes, as clínicas são chamadas à justiça e não têm provas a produzir. E a obrigação, a gente chama isso no direito de ônus da prova. A obrigação de provar que não é culpada é a clínica, é o veterinário, é o profissional, que também pode ser responsabilizado, tanto perante seu conselho, quanto pessoalmente ali na justiça, não só necessariamente a clínica. Então, o que prova que ele fez tudo o que estava dentro da técnica ao alcance dele é o registro em prontuário médico. Então, é fundamental que seja feito. Deem atenção para o prontuário médico, gente. É isso que eu peço a vocês. É muito importante. Esses termos, eles são importantíssimos. Até a questão também do termo que muita gente não põe para assinar. Eu, inclusive, lá atrás, era uma coisa que eu sempre deixava passar, mas de um tempo para cá não deixei mais, que é quando o tutor não autoriza o tratamento. Porque o que acontece? Eles não querem pagar, mais uma vez, a internação. Não é adequado, aquele animal precisa do suporte intensivo. Eles levam o animal... E aí depois eles vão dizer, porque não foi bem atendido, porque não fizeram o tratamento correto, porque, entendeu? Mas a questão toda é que ele não queria pagar. Então, de um tempo para cá também, todo animal que o tutor diz assim, não posso internar. Seja qualquer for o motivo, eu respeito, porque cada um também sabe do seu orçamento, mas tem que assinar um termo para dizer que foi recomendado, o que a gente recomendou e que ele não quis pelos motivos pessoais dele, entendeu? É o termo de recusa de tratamento. De tratamento. Isso ele é muito importante. Muito importante e todo veterinário, por menor que seja a situação, deve fazer, né? Porque aquele negócio que era pequenininho, tipo assim, ele chegou com um vômito e uma diarreia. A gente não sabe o que aquilo está representando, porque a gente não foi autorizado a tratar, a fazer todos os exames. Então, aquilo ali pode gerar até o óbito do animal. Foi o caso da minha. Mas eu autorizei tudo. Ela chegou no hospital com vômito. Com vômito, só era vômito, mas assim, muito insistente. Já tinha 3 horas vomitando e nós levamos no hospital. E aí lá teve todo um desfecho de uma noite inteira, foi pra UTI e tudo mais. Então assim,
também não negligenciar o pet, né? Aham. Assim como se a minha filha, a Raquel, que tem 11 meses, vomitar, eu vou dar atenção, a bisteca é igual. Só vou levar em hospitais diferentes. Falou certo. E esse pensamento é o correto, né? Até porque eles precisam da gente, eles não têm a opção nem de se medicar. Porque os filhos, quando crescerem, eles ainda vão conseguir ter a noção, um adolescente, não estou enjoado, eu sei o que eu posso tomar, o que não posso. Um animal não, então eles sempre precisam da gente. Eternos bebês. Eternos bebês. E o tutor, ele precisa ter essa consciência de olhar para o animal e saber que ele é o único suporte de ajuda que pode pegar o animal e levar até um atendimento, né? O termo de recusa é importante também se ele quiser tirar da internação, porque isso é comum, né? Internei, tudo bem. A internação está prolongada, a conta está aumentando. Tira o pet daí. Tá, então se eu assino um termo de recusa, tá, de tratamento também se passa nesse momento. E aí é fundamental que conste todos os riscos que esse pet está sofrendo ao ser retirado do hospital, da clínica. Por quê? Porque ali, esse registro personalizado para aquele animal é que vai trazer a segurança para o profissional de que ele orientou E nesse dos caso, riscos. quem tem que estar ciente de fazer esse termo é o veterinário, né? Porque, por Sim. exemplo, a recepcionista não vai saber os riscos que aquela falta de tratamento vai cair. Mas ele não pode ter protocolado na clínica já? Não, Digamos. é o que ela disse, não tem que ser meio individual. Então, Individualizado. nesse caso, é só o médico veterinário que está Mas atendendo vai ter que orientar vai... a equipe, né? Quem é dono de uma Exato. clínica. E aí, mais um motivo para os Entendi. veterinários se atentarem a essa questão jurídica. Calma que vai chegar o teu momento que eu já tô aqui tirando 1000 dúvidas. Ela Tenho tá na mais uma. consultoria- Não, E aí, não é nesse isso. ponto, só É porque, aproveitando. é porque, tipo assim, tu falaste assim, o veterinário, por exemplo, mas depende, né? Você trabalha numa clínica, a clínica meio que tem que ter esses termos Não, tem, já. tem o engessado. Só que, como ela falou, assim, é muito Sim. importante tu colocar os riscos. Os riscos Individualizado vai de doença pra para aquele doença, né? Então, nessa hora, o profissional é muito importante que ele esteja ciente da situação do preenchimento de um termo. Porque o que acontece? Eu vou dar como exemplo até o VetLife. O colega vai lá, ele pega o que tá lá no sistema e imprime, tchau, entendeu? Só que, como ela falou, tem que ser individualizado. Por isso que é importante, nesse ponto, até pegando o teu gancho rapidinho, que a clínica ela invista em tratamento, em treinamentos. Porque, assim, é como eu disse no início, muitas vezes esse veterinário dá plantão em 10 clínicas. Cada clínica tem um procedimento, um cuidado e até um público diferenciado. E um termo diferente, né? Um termo Não diferente. é igual Sim. em todo Então, lugar. investir em treinamento constante, melhoria contínua, né, que a gente chama na saúde, Uhum. para que ali haja pelo menos de 6 em 6 meses ou anualmente uma reciclagem desses termos. E aí eu faço até esse serviço. Porque Boa. não adianta eu só jogar o documento para vocês. Precisa a equipe saber passar. E essa questão da recepção é um risco. A recepcionista não sabe qual é o tratamento daquele pet. Ela vai saber, talvez, porque ela está emitindo ali uma nota fiscal, né, um orçamento, mas ela não sabe o que a bisteca tem. Né? Sim. Qual é o histórico da bisteca? O que aquilo ali, se você não fizer pela bisteca, não autorizar, o que vai acontecer a partir dali, entendeu? Exatamente. Os riscos, né? E é interessante, Ellen, nós vamos entrar numa outra pergunta aqui. Pergunta não, mas esclarecimento. Quando você estava falando com relação a preenchimento de prontuário, que digamos que é uma deficiência na área da medicina humana mesmo, aí passamos para veterinária. Hoje nós temos no mercado vários sistemas veterinários que já têm auxiliado e modificado muito essa realidade, né? Tanto dentro das clínicas quanto individualmente. E uma dica para os médicos veterinários, eu estava até abrindo na hora que você estava falando, tem um VetSmart, que é um aplicativo. É parecido com esse, você registra até a foto do animal. Tudo que você fizer. Aqui, pessoal. O VetSmart. Aí ele é de graça, um aplicativo, tá? Só precisa fazer o registro lá da sua numeração de conselho. E ali você pode registrar todo o seu atendimento. Isso é importante, porque às vezes o veterinário que atende em domicílio, ele pensa que ele não precisa ter um prontuário, né? Que ele é, digamos, de forma autônoma, independente. E ele precisa ter esse prontuário com as informações, porque de repente ele vai fazer um simples procedimento. Exemplo, aplicar uma vacina. Nós sabemos que a vacina pode ter uma reação. E a reação, ela pode ser em 1 hora, entendeu? Pode ser até mesmo 15 minutos de forma imediata e ter 24 horas. Ele aplicou apenas uma vacina, mas às vezes ele não registrou, não fez nada que amparasse ele, né?
E aquele tutor pode sair dali muito revoltado. E Tudo sempre, tem- abrindo parênteses de novo, e eles sempre culpam o veterinário, a clínico que seja. Todo mundo tem consciência que vacina é uma reação individual, que qualquer pessoa pode ser alérgica e a gente não sabe, mas se tiver reação, é o veterinário que tem que fazer, é o veterinário que tem que consertar, que tem que curar, E aí fica aquela história meio da garantia do serviço, né? Olha, meu cachorro tá passando mal, você veio aplicar uma vacina, agora você volta aqui que ele tá passando mal. isso, entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, para esses veterinários que trabalham de forma autônoma, como é que faz para procurar essa questão de esclarecimento de dúvida jurídica, para ficar legalmente certinho? Eu sei que tem a questão do prontuário. Hoje a gente tem aplicativo de graça, tem aplicativo também pago para você ter um prontuário assim no seu aparelho ou no seu computador e ir até a casa do tutor e registrar tudo. Tem que registrar, né, o atendimento. Mas como é que faz? Gente, tudo que eu disse para a clínica se aplica para o veterinário, Certo. né? Eticamente, cada um vai proteger o teu CRMV, né? Então, o veterinário que atende em domicílio, ele também precisa se cercar desses mesmos cuidados. Se ele, se ele faz pequenas cirurgias ou pequenos procedimentos que não exijam um centro cirúrgico, alguma coisa do tipo, tudo dentro da normativa permitida, ele também tem que aplicar o termo de consentimento. Vai aplicar uma vacina, eu recomendaria colocar um termo de consentimento. Porque você sabe que, né, tem gente para tudo. Então, Ellen, mas o termo de consentimento para uma vacina é só para deixar claro que você explicou quais eram os riscos. E a responsabilidade de uma febre, de alguma coisa, não é tua. É do laboratório da vacina, né, digamos assim. Então, é interessante também nesse sentido. E o prontuário médico precisa, até para atendimento em domicílio. A Bisteca tem uma pessoa que assiste ela em casa agora, principalmente agora que eu não tenho tempo de estar levando ela em clínica mais, né? Porque eu tenho a bebezinha. Então, eu preciso de alguém que vá lá. E eu aposto muito na prevenção. Então, de 3 em 3 meses, a Bisteca faz a consulta dela preventiva. E aí vê tudo, e se tá sem vacina também, a pessoa já vai em casa, já aplica a vacina. O veterinário já tem todo o prontuário dela. Muitas vezes eu nem olho a carteira, ele só fala assim, manda mensagem: Ellen, a vacina da Bisteca tá vencendo na próxima semana, vamos agendar a consulta para aplicação? Então, para mim, é super prático. Mas ele só tem esse controle porque ele tem o prontuário da Bisteca. Então, se eu chegar lá na ClickVet, desculpa, a ClickVet é a do que vai em casa. Mas se eu chegar lá na VetLife precisando de um atendimento para Bisteca, eu tenho até como solicitar, porque eu tenho direito como tutora dela a esse prontuário. Ao prontuário. Então, eu vou solicitar para o veterinário que vai lá em casa fazer o atendimento preventivo, o prontuário, para que o médico da VetLife consiga entender qual é o histórico da Bisteca, e aí vai até facilitar o atendimento para ele. Então, o médico que atende em domicílio, ele é até um parceiro das clínicas e dos hospitais veterinários, que vão fazer aí procedimentos mais complexos ou um atendimento de urgência e emergência. Muito bom. Perfeito. Muito interessante para a gente trabalhar essa parte aí. E aí tem que ter esse esclarecimento, né? Da parte jurídica. A pessoa tem que estar, meu Deus, amparada em tudo. Até nós aqui. E aí, a gente vai ter que chegar nessa pergunta dessa Ellen, que além dela ser advogada, mãe de pet, mãe de bebê, esposa, que eu não posso esquecer, meu marido. Empreendedora, né? A mulher não para. Ela tem um projeto maravilhoso, né? Que juntou com outras mulheres poderosas também e realizou esse projeto, que eu gostaria que você falasse sobre esse projeto pra gente. O nome aqui é Projeto Onça, tá certo? Na verdade, já saiu de um projeto. Hoje nós somos uma empresa com CNPJ, escola de negócios, né? Marca em processo de registro no INPI. Muito tudo bacana. Redondo. Tudo redondo. Tudo redondo. Nós somos uma escola de negócios em saúde. Agora você vai falar. Onde surgiu? Como surgiu? Foi Conta no coração pra gente de quem? um pouquinho. Como é que esse negócio aí tomou vida, igual você falou? Começou um projetinho. Ai, que lindo. Adorei. Esse aí é o nosso... Poderosa. A Mas nossa também, marca mano. e o nosso slogan. Mas também, né? A base dele é só mulher. Porque mulher só se junta, né? Poderosa, é e isso mulher aí. empreendedora vira logo CNPJ. Mas isso é isso mesmo. É igual tá acontecendo aqui. Exatamente. Vai. A onça é a minha menina dos olhos, gente.
porque eu tenho essa veia na educação, né? Então, eu vou passar um contrato, eu quero um treinamento, nem que seja um tempo ali com o gestor da clínica para eu poder Sim. explicar para ele. Eu sou professora universitária no curso de Direito, também no curso de pós-graduação para a área da saúde. Então, eu tenho essa veia do ensino, né? Do empoderamento pelo ensino, da prevenção pelo ensino. E aí, com as minhas sócias, cada uma também na sua expertise, também tem mais uma pessoa da jurídica, Nayara, tem a Letícia, que é do marketing, e tem a Daniela Teixeira, que ela é da gestão, né? Ela é membro aí de uma empresa de gestão. Então, nós nos unimos no almoço, né? Era inicialmente a ideia de um podcast. Depois a gente já começou a pensar Sempre no almoço. em algo mais perto das pessoas, porque é comum, né? A pessoa empreende, eu digo, a gente tem uma ideia, um sonho e vai, né? Só vai. Mas depois isso vai tomando forma e proporções que vão exigindo conhecimentos em gestão. Como é que eu me vendo? Como é que eu precifico o meu serviço? Eu vou só pelo mercado? Sim. Mas a minha estrutura está melhor que o mercado. Como é que eu vou colocar R$100 uma consulta se a minha estrutura pede que seja 200, né? O que eu oferto. Então, a gente começou, num almoço, entender que as dores, independentemente se era jurídico, a dor é central do empreendedor, do empresário. E fora muita gente que quer sair da rotina de plantão e abrir sua própria empresa e não sabe nem por onde começar. Dentro disso, a gente falou, não, vamos fazer uma escola, que tá todo mundo aqui com o pezinho, todo mundo é professora. Vamos fazer uma escola em que lá a gente possa dar esse suporte para os empreendedores da saúde, como vocês estavam falando no início. A gente é muito técnico, a gente quer atender nosso paciente, a gente estuda medicina, mas a gente empreende, né? A gente quer algo maior dentro disso. E aí a gente tá aqui para pegar na mão mesmo. A gente tá até com a nossa imersão aberta agora para o dia 29 de junho. Ela acontece lá na Gran Cru, então é toda uma experiência, porque a gente entende que tem que ser um momento em que você tira para emergir no seu negócio. E aí a onça surgiu assim, né? Dessa necessidade de elevar o potencial, mesmo resultado financeiro, até falando, das empresas e dos empresários de saúde. Muito legal. E qual é a maior dificuldade desses empreendedores que participam da onça, que tu vê? Olha, eu vou dizer para você que é quase unânime a precificação. É, né? O pessoal às vezes vai pelo que o conselho orienta, ou que o pelo mercado. mercado. Mas vamos supor, eu ofereço uma experiência muito melhor, né? Vamos supor que eu chego lá na VetLife, gente, pelo amor de... Gente, a estrutura da VetLife, tá? Então eu não tenho como querer pagar o que eu pagaria numa clínica popular, por exemplo, né? Exatamente. Eu sei que a qualidade técnica que ela vai entregar, a qualidade material que ela vai entregar é diferenciado. Então não tem como ela ir pela régua do mercado. Mas muita gente não tem essa percepção. E é interessante isso, porque se todo mundo tiver esse pensamento, a gente sabe que as pessoas correm atrás da sua atualização, da o melhor, né? Principalmente as pessoas que estão saindo agora do mercado, que estão com aquele gás. Só que elas não conseguem olhar para elas de forma a se valorizar. E elas aceitam qualquer coisa, elas praticam qualquer coisa e acabam manchando toda uma classe. Né? Isso. Porque a gente está falando aqui da dificuldade das pessoas, do entendimento deles, que eles têm que olhar para aquele animal como um ser que precisa deles, e isso tem custo, né? E aí, nessa hora que eles encontram qualquer pessoa se desvalorizando, eles vão para o mais barato, se eles não tiverem todo esse entendimento do melhor para o animal deles, né? É isso, e se todo mundo soubesse se precificar, se valorizar, a gente consegue alcançar um patamar melhor, né? Dentro disso, uma outra dor também que a gente percebe muito. Às vezes, você vai abrir o teu negócio, por exemplo, o teu atendimento é em domicílio. Eu tenho certeza, a bisteca não precisa ainda, né, não apresentou nenhum problema de pele. Mas vamos supor que ela venha a apresentar. Eu não vou chamar qualquer pessoa, eu vou chamar a especialista. E eu tenho certeza que o teu atendimento vai ser diferenciado, né? Então, não tem como você colocar dentro do mercado. Mas aí a gente pula para o marketing. Como é que eu vou conseguir prospectar o cliente que vai pagar o meu preço justo?
Agora eu entendi, Ellen, o meu preço é X, porque a experiência que eu proporciono não pode estar dentro do mercado, senão eu estou pagando para trabalhar. Tivemos cases já que entenderam que estavam ganhando 12 centavos. Teve um case, 12 centavos Caramba. numa sessão. Não era veterinário. Já tava ficando preocupado, né? Era estética. Deus. 12 centavos. Ou seja, se ela ficasse na casa dela sem fazer nada, Ela ela ganhava ganhava mais. Então, foi um choque de realidade para ela, onde ela entendeu que ela precisava se profissionalizar. Então, nesse sentido, ok, eu entendi, eu consegui fazer uma precificação assertiva. Como é que eu vou vender, já que eu estou acima do mercado? Aí a gente vai para o marketing. É o marketing que vai te colocar Eles nisso. vão te trabalhando todinho, né? Isso. Tu pega aqui, aí ela te arruma aqui. Aí tu vem pra essa outra fase, aí te Isso. arruma aqui. Tu vai... Tem que atingir a Gente, meta essa pra passar pra outra imersão meta. deve ser maravilhosa. A imersão a gente trabalha, vai trabalhar aquela dor mais latente, porque também não tem como em um dia Resolver tudo. resolver né? toda a vida da Sim, pessoa. Sim. Mas ali ela vai conseguir ter a percepção de onde está a dor dela. Porque muitas vezes a pessoa chega e fala assim: Ellen, eu quero vender mais. Tá bom. Aí ela descobre que ela ganha 12 centavos por sessão. Como? Tá, mas você te interessa vender mais ganhando 12 centavos por sessão? Então vamos voltar aqui e trabalhar a tua precificação. Então, na imersão, ela conseguiu entender isso e seguiu adiante. E aí a gente vai buscando saber como é que tá, pegar o feedback de todo mundo. Esse é o trabalho nosso na imersão. Mas a escola vai ter outros produtos que a gente vai lançando aos poucos, para que justamente possa ser um pegar na mão, seguir junto e elevar o resultado até financeiro da empresa. Isso é maravilhoso. Olha, é um tema que agora eu consigo que me agora eu situar. É um tema que eu adoro falar, empreendedorismo, né? Saber que veterinário, ele precisa também ir para essa área, não adianta ficar só na área técnica. Assim como tem bastante médico que já tem te procurado. Foi até interessante que a gente conversando antes, você citou um exemplo. Eu não sei se é mais ou menos isso, que as clínicas odontológicas, elas fazem muito essa questão do contrato. Né? Elas frisam muito o contrato, prestador de serviço, o dentista, né? Ele já sabe como ele vai trabalhar, tal. Ele sabe da troca que ele tem com a clínica e ele tem mais o empoderamento, né? Ele já tem o empreendedorismo ali naquele atendimento dele, não só na parte técnica. Isso. Então, assim, conta um pouquinho desse exemplo pra gente, como que poderia usar essa ferramenta para aplicar para os médicos veterinários também se sentirem mais assim. Eu digo assim, eu não sei se foi para você, para Shirlane ou para você, que eu já mencionei até em outra ocasião. O médico, você questiona o médico? Você chega no consultório médico, é R$500 a consulta, mais básica, sei lá, de um psiquiatra. Você questiona o valor que ele tá te cobrando? Não. Você vai, paga e entra. Paga, entra, sai, isso é normal. Eu não saio falando, caramba, esse cara tá cobrando. Isso é normal. Isso é o empoderamento. Foi uma classe que se empoderou. E vocês são médicos também. Só muda o paciente. Vocês são médicos de pet. E, gente, olha o exemplo do Joca aí movimentando um Brasil inteiro, né? Uhum. Mexe com a bisteca pra vocês verem uma coisa. Ai, mesmo não caminho, mexe, né? gente. Sim. Mexe com a bisteca. Então, assim, eu acho que o que falta é o autoempoderamento. A gente vê muito médico veterinário dando plantão em 10 clínicas e se achando empregado das 10 clínicas. Ele não é, ele é um empreendedor. Ele tem que gerir o que entra, ele tem que gerir sua agenda de plantões, porque ele não pode marcar o mesmo plantão para 2 clínicas, né? Então, ele tem que gerir a carreira dele. Ele é um empreendedor. O dia que ele se empoderar disso, pode ter certeza que ele vai começar a querer dar plantão mais caro. Aí já vou entrar nesse método. Mas o fato é que ele vai se organizar ou ele vai desenvolver produtos para ele empreender também. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais o profissional se empoderar e se valorizar, mais a sociedade vai respeitar a gente. Exatamente. E, consequentemente, mais o plantão vai ser pago da forma que eles querem. Porque se hoje, talvez, algumas clínicas não consigam pagar mais, é porque a gente não tem a receita. Entendeu? A hora que o mercado tiver valorizado, que a gente tiver a receita, que a gente não tiver competindo com gente que está cobrando R$20 uma consulta, gente, é brincadeira isso. Sabe? A gente vai poder ter uma valorização de profissão e ele vai receber mais por isso.
Só que ele precisa colocar na cabeça dele que para ele chegar ali, naquele plantão mais caro que ele quer, ele tem que aprender a olhar para ele dessa forma que você está colocando. Isso. Como um empreendedor, como uma pessoa que precisa gerir a sua carreira, que precisa se valorizar, né? E se atualizar de várias formas, não são formas técnicas, para ele poder ter uma valorização maior. Mas esse empoderamento só vai ser refletido no paciente, no caso, no tutor, no cliente dele, se ele tiver. Exato. Porque se ele chega humilde, né? Gente, vocês são veterinários, vocês são médicos veterinários. Eu chamo todos os médicos que eu trato na veterinária, eu chamo de doutor, doutora. Às vezes tem gente que fica me olhando assim. Vocês são doutores e doutoras, vocês são médicos. Então, esse empoderamento precisa vir primeiro de dentro, para depois refletir na forma como o mercado, como a sociedade vê esse profissional. Então, dentro disso, é muito importante que ele se trabalhe como empreendedor, como empresário, que ele se cerque de todas as ferramentas e conhecimentos para isso, porque o conhecimento empodera. E faz uma imersão no Onça. Exato, a imersão na Onça, dia 29 de junho. Exato. E quais são os resultados que esses empreendedores podem esperar dessa imersão na Onça? Conta pra gente, dá um spoiler aqui, ó. Vocês vão chegar lá, vocês têm que esperar isso, porque a gente vai focar nisso em vocês. A gente fala, pode com a expectativa alta que a gente entrega. Exato, Olha isso. que maravilhoso. É isso, que é pro pessoal sentir vontade, dia 29, gente. De junho. De junho agora, sim. E a gente vai perder, fomos convidadas. Infelizmente. Mas a gente vai viajar, que depois mas a gente vai estar na próxima. Na próxima, a gente vai estar na próxima. A gente vai estar. Imersão de agosto e vocês vão estar lá Vamos, com certeza. Com certeza. Conta pra gente aqui o que eles podem esperar dessa imersão aqui. Olha, eu vou fazer um negócio aqui, senão minha sócia vai até me bater quando ela vir. Ai! A gente tem 3 hubs de trabalho, tá? Então, a gente tem o Despertar, que é quem está começando a acordar para o empreendedorismo. E para essas pessoas, a gente tem uma metodologia, uma atenção para aquele momento de vida dela. Daí a gente tem o Superar, que é quando você já começou aquele famoso, pulei na água, agora eu tenho que aprender a nadar na água. Na pressa. Na pressa, que senão eu vou morrer. É o Superar. Então, nesse momento, são outras questões que ele vai enfrentar com um grau de maturidade maior do que quem está no Despertar e que ele precisa se munir ali de todas as ferramentas possíveis para ele não morrer afogado pelo mercado, né? E tem o Elevar, que eu vou até dizer assim, que é o caso da Shirlane lá na VetLife, por exemplo. Ai, olha, já tava me classificando como é? Desesperar lá. Não tá no desesperado, tá? Eu já tava, falei, meu Deus, é esse que eu tô. Aí ela, olha, o caso da Shirlane já está lá. Eu falei, igual, olha, pega a empreendedora daqui e coloca aqui pra fora. A Ellen acabou de falar. Olha, tem que ativar essa onça dentro de mim. Aí, mano. É quando você já tem preocupações de como você vai escalar o teu negócio, de como você vai elevar o teu faturamento, né? Como você vai refinar o que você oferta. Então, já são questões que você vai pensar no elevar. E aí, na imersão, tá todo mundo junto. Né? O pacote está todo mundo junto. Como é que eu faço a diferenciação? A gente desenvolveu um método que a gente chama de método Onça, e dentro dessa imersão a gente inicia com um mini diagnóstico e vai conseguir fazer a diferenciação das pessoas. Perfeito. Resultados esperados dessa imersão. Eu não vou falar os resultados que eu, Ellen, acredito, sonhei, esperei. Eu vou falar os resultados que a gente ouviu de feedback, inclusive. Já tem, antes de a gente começar o podcast, eu recebi da empresa de marketing da Minerva o nosso portfólio, e lá nós colocamos alguns depoimentos que chegaram pra gente por WhatsApp, sejam em grupos de comunidades que, né, tudo muito espontâneo. E a gente ficou muito feliz e colocou até no portfólio. Muito legal. As pessoas saíram de lá entendendo a sua precificação, por exemplo, né, como eu falei para vocês, dos 12 centavos. Elas saíram de lá entendendo qual é o ponto de atenção maior que ela precisa. Teve gente que falou que precisa focar mais na equipe, né, nesse engajamento da equipe, entendeu que a equipe não está tão engajada, que tem como elevar os seus resultados a partir do engajamento. Tem gente que saiu de lá com um produto novo, né, conseguiu, dentro da imersão, construir um serviço novo para empreender no seu negócio e já aplicou, porque a gente acompanhou pelas redes. Inclusive, eu fui até
num desses produtos eu fui lá consumir. Então, a gente começa a perceber os resultados a partir da nossa primeira imersão. Que maravilha. Que tinham lá 17 empreendedores. Olha, E muito todo legal. mundo empreendendo realmente, porque a ideia não tem palestra, não é sair de lá com insights, é você sair de lá com planejamento para na segunda-feira você já colocar no teu negócio em prática. Arrasou. Ela já arrasou, todo mundo querendo participar dessa imersão Todo agora. mundo. Eu estarei lá em agosto, com certeza. Com certeza a gente vai. E tipo assim, eu gostei muito da fala do empreendedorismo pro veterinário, né? É uma coisa que a gente vem batendo na tecla desde o início do podcast. Desde o início. A nossa essência aqui era no sentido, a essência sempre foi a mesma, levar essa informação de uma forma, digamos assim, Mais diferenciada, ampla, mas o foco inicial, digamos que era tutores, né? Ele nunca vai deixar de estar fora do pacote disso tudo. Só que virou. E aí nosso foco maior hoje são médicos veterinários, onde a gente puder ajudar a nossa classe a levar o máximo de conhecimento possível, que seja fora da caixa técnica, que ele possa crescer, se desenvolver e ter sucesso profissional, Promover a classe, né? nós vamos ficar felizes. E muito felizes. E hoje nós estamos trazendo aqui uma assessoria jurídica, no sentido que você representa, tem também o seu projeto Onça, que são coisas que o veterinário pode começar a pensar, receber essa informação e também buscar mais aprofundado e colocar em prática na vida dele. Entendeu? Perfeito. Isso é perfeito. Muito Eu fiquei importante. assim maravilhada com essa parte do empreendedorismo aí. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, inclusive, porque tá dentro desse propósito. Gente, vocês estão criando um movimento dentro de uma classe que precisa desse movimento. Eu até me arrepio, olha. Eu também me arrepiei aqui agora. Porque é isso, você deixar um legado para o mundo. É né? isso. Vocês estão criando o início de um movimento que não é Isso. só regional. Graças Não, à internet, você consegue Alcançar. romper barreiras e alcançar um Brasil inteiro. E a onça tá na Amazônia inteira, tá, gente? Você cria isso e olha o legado que vocês vão deixar para a classe, né? Para quem está na faculdade, para quem já está aí na luta. Então, vocês têm um papel fundamental dentro disso, dentro do empreendedorismo para os médicos veterinários. Então, gente, eu só tenho a parabenizar o projeto de vocês. Muito obrigada. Até me emocionei aqui agora. Muito obrigada. Esse é o nosso objetivo. A gente está focando numa atualização em grande escala para os colegas. E quando a gente fala em atualização, não é uma atualização técnica, né? Porque isso a gente sabe que muitos têm conhecimento e vão atrás. Mas uma valorização com um olhar muito mais amplo, entendeu? De detalhes que eles precisam se atentar para eles conseguirem essa valorização pessoal e a gente conseguir uma valorização da classe como um todo, entendeu? Porque a gente precisa valorizar os médicos veterinários, gente. Já chega da gente estar lá jogadinho pro canto. A gente faz parte, uma parte muito importante da sociedade. E hoje os animais estão vindo aí cada vez mais suprir esse lugarzinho deles na família. E a gente que vai estar lá cuidando deles da melhor forma. Com certeza. E voltado nisso, igual a Ellie falou sobre o nosso podcast, algo que começou pequenininho, tá tomando dimensões. E hoje a gente tem a honra de dizer, gente, para vocês verem, a gente não tá fazendo as coisas aqui só levando, só na teoria. Estamos tentando colocar na prática. Meio que a gente começou de uma forma amadora, foi tomando proporção. celular e um sonho. E hoje a gente gostaria de anunciar de primeira mão para vocês a parceria com a doutora Ellen pro podcast Virando o Bicho. Ela vai pegar na nossa mão, tá, pessoal? Assim como ela tá falando do trabalho dela, vai estruturar toda a nossa empresa, o Pod Virando Bicho, que já se transformou em uma empresa agora. Antes não era, né? Era só um sonho. Era o celular e um sonho. E tomou proporções maiores, igual ela fez. Ela já tem, digamos assim, um case de sucesso. Ela pegou um projeto com as amigas dela, fez em prática, hoje já é uma empresa registrada, com tudo certo. E a mesma coisa que ela fez e que já é o trabalho dela, com a equipe dela, ela vai fazer com a gente aqui do quadro Virando o Bicho. E isso é uma parceria e vocês vão ver o resultado na prática. Isso é maravilhoso. E a partir de hoje, tá? Um pouquinho antes, ela é nossa parceira
do quadro Virando o Bicho. É isso Seja aí. bem-vinda. Infelizmente, estamos chegando no fim. Eu nem acredito, passou tão rápido. Muito rápido. Não, era que eu ia dizer que eu tô super feliz e honrada com essa Não, parceria. mas calma, você pode Deixa falar. Depois a gente continua. Pode falar. A gente que tá muito feliz por essa parceria. Quando a gente atrai parceiros, quando a gente vê essas parcerias se fechando, a gente começa a ter ideia do que a gente está alcançando. Isso aí que a Larissa falou foi muito verdade. No começo era um projeto muito pessoal. A Larissa me chamou e eu brinco sempre. Era um celular e um sonho e um sapato na mão chegando na Estação das Docas. E rindo mais do que outra coisa. Aquilo para mim era uma diversão. E hoje a gente está aqui cada vez mais se aperfeiçoando, levando informações que a gente acha pertinentes e bem importantes para a classe, e graças a Deus a resposta tem sido muito positiva. A gente já está alcançando. Eu estive no congresso agora de felinos, as pessoas me parabenizando lá pelo projeto, parabenizando a gente, querendo a gente em alguns eventos, e eu fiquei assim super feliz, falei assim, uau, olha isso aqui. E é isso, a gente está muito feliz com isso, e essas parcerias são muito bem-vindas. E você, eu sou suspeita para falar, porque como eu tô falando, né, eu já tenho uma afinidade profissional aqui com essa mulher. É muito feliz de tu entrar com a gente nesse projeto, sendo nossa parceira. Me perguntou, mãe, o que é safa? Eu falei, minha filha é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa muito virada, é uma pessoa inteligente demais, é muito safa. Então ela é muito safa. Muito safa. Que bom, gostei, muito obrigada. Gente, eu fico muito feliz com essa parceria, porque eu gosto de trabalhar com pessoas que eu acredito que façam a diferença, que tenham relevância dentro da sua área. E vocês são, para mim, referência, tanto em veterinária, quanto em empreendedorismo, quanto mulheres empreendedoras, né? Valorizando aqui a classe. Então, para mim, eu acredito que, nossa, vou somar com certeza para vocês, porque na minha percepção, vocês estão no podcast, no Superar, mas muito em breve estarão no Elevar. Muito obrigada. E antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros incríveis. Já começamos agradecendo aqui a doutora Ellen, que é parceira agora. Não Olha posso aí, deixar de exaltar nossos queridos Averte, os nossos parceiros Averte, né? Trazendo os melhores produtos veterinários aqui pra gente prescrever pros nossos tutores. São maravilhosos. Eu não posso nem dizer que falava. Eu acho que anteriormente, né? Algumas horas, eu parei o tempo todo falando de Averte, então deixa pra ela aqui. Sempre com a gente desde o começo. Queria também agradecer a Maria Fricotti, que hoje ofereceu nossos looks maravilhosos aqui. Olha, todo mundo. Vai, Maria Fricotti, lindas e maravilhosas. Vocês encontram looks maravilhosos femininos lá na Rui Barbosa. Cheguem lá com ela, que só tem coisa incrível. Queria agradecer também a clínica Vet Life. Hoje ela tá aqui, tá, sim, viu? Hoje sou eu que vou agradecer todo mundo. Agradece, Tô deixando ela descansar um pouquinho, porque ainda agora ela falou muito, a bichinha tá cansada. Queria agradecer a Clínica Veterinária, o Vet Life Centro Veterinário, que apoia a gente também desde o começo e vai continuar apoiando, porque se depender de mim, vai continuar apoiando. E como depende de mim, vai dar certo. Já tá tudo acertado com a CEO de lá. Tudo acertado lá com a empresária de lá. E também queria agradecer um dos nossos últimos parceiros fechados, que é a Droga Vet, né? Uma opção de manipulação para aqueles produtos que ainda não existem no mercado veterinário e que você pode fazer da melhor forma para o seu paciente, né? Seja em forma de pasta, de molho, de cápsula. É mais um parceiro nosso aí. Esqueci de alguém, doutora? Não, então, porque o Thiago, ele me... Calma, Thiago, eu vou te mandar já o meme. Já estamos encerrando, doutora Ellen. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Não, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta pra ela. Ainda tem mais uma, Eita. Então diga. A pergunta maravilhosa. Essa eu não sabia, tá? Tá falando do script. Você até esqueceu de fazer essa pra mim. Agora que eu lembrei. Eu já sei, porque eu substituí pela outra. Foi? Já, vai. Olha pra câmera, doutora, olha e aqui, responda. Doutora. Manda uma mensagem pra você daqui, Ellen, há 5 anos. Quem vai estar? Ellen, dá conta, mulher, porque olha, eu vou dizer pra você tá com no mínimo 3 empresas uma hora dessa, gigantescas, entendeu? A onça já tá numa escala digital, porque não deu conta de atender só o presencial. Então, olha, você dá conta. Vai dar conta, vai dar tudo certo. E os milhões estão lá na conta, com certeza. Aê!
vai estar tomando espumante Adorei. comigo em Paris. Vamos, nós três. Gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso quadro Virando Bicho. Até mais, pessoal. Até mais.